Bom, então hoje a gente vai continuar a parte de divisão geral de IPv6. A gente já explicou por que a gente está vendo IPv6, a gente já viu como é que é o endereçamento IPv6. Se não me engano, a gente parou na última aula aqui. Foi aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar esses slides que eu quero ter. Vamos embora, qualquer coisa eu. Bom, então só recapitulando, a gente tem agora um espaço de endereçamento de 128 bits para servir como endereço lógico de dispositivos. Esses endereços lógicos se sobrepõem às redes físicas de locais que interligam os dispositivos de maneira global, né? De maneira mundial. A gente viu que o IPv6 ele tem basicamente... vou passar rapidamente aqui, né? Ele tem esses grupos de endereços, onde a gente diferenciou os endereços globais dos Unix Local e do Link Local. E o multicast, que é para comunicação em grupo. A divisão CIDR continua, né? E a ideia de você subnetar continua da mesma forma. O modelo classless, né? Você pega parte dos bits do sufixo para organizar em subredes, sendo que existe um detalhe agora, que é a ideia da autoconfiguração. E para isso, para a autoconfiguração funcionar, o sufixo do dispositivo tem que ser no mínimo 64 bits. E aí você permite a autoconfiguração, onde o dispositivo físico ele vai gerar o que a gente chama de identificação de interface. Essa identificação de interface, em redes baseadas em MAC, né, ela pode ser feita por essa conversão do padrão I3E 64, né, o EUI 64, do Extended Unique Identifier, que basicamente tem essa característica. Você pega esse padrão, inverte esse penúltimo bit aqui e acopla o restante dos bytes. Sendo que para enxertar é dessa forma. Eu vou pegar o endereço MAC, os 3 primeiros bytes vão para o começo do identificador, os três últimos, né? Vamos considerar que esses aqui são os últimos, esse aqui é o primeiro. Os 3 últimos vêm também com a característica que esse aqui vem com bit invertido, e no meio a gente enxerta esse padrão de 2 bytes aqui, FE, FF, FE. Simples. É claro que vocês não precisam ficar fazendo isso, quem faz isso é a máquina. É só saber que isso acontece. Ok? Bom, se tratando de endereço global, a gente tem basicamente esses endereços aqui. Esses são endereços especiais, né? A gente vai ver muito pouco, mas eles existem. O não definido, que seria o 0000/128. Endereços de loopback. Os endereços de loopback eles são utilizados basicamente para você poder conversar entre aplicações no mesmo host. Por isso que ele chama loopback, né? Dentro do mesmo host, você que faz as aplicações falarem por esse IP. Então, lá no IPv4, esse IP era o 127.0.0.1. Aqui ele vai ser o 0000.2.1/128. Ok? Para técnicas de transição, existem esses dois tipos de endereço aqui que fazem uma associação com o IPv4, deixando os 32 bits para o IPv4. Como o melhor caminho é a ideia da pilha dupla, eu nunca vi uma rede funcionando dessa forma, mas é possível também. Quando você, por exemplo, você faz mapeamentos, né, técnicas de transição que a gente vai falar mais para frente, mas duas possibilidades aí. Bom, os demais endereços, né, o Unique Local, ele começa com FC00/7, então ele tem esse padrão aqui,
Então aqui vai ser FC0, vai começar com FC00, 0 ou 1 e um padrão de 40 bits randômicos. E a parte da subnet que você definiu e a parte da interface, para você fazer redes locais. Então você pode definir a parte do ID e a parte do... e aqui é a autoconfiguração, né? O link local é automático, né? FF00, tudo 0 e o ID da interface. Beleza? Então qual que é a diferença desses dois, entre o unique local e o link local? Lembra? Opa. O endereço unique local, ele funciona em domínio local, sendo que você pode ter múltiplas redes locais ali e você consegue integrar essas redes. O link local funciona apenas no domínio do enlace, ou seja, é a forma com que as interfaces se comunicam em IPv6 dentro da mesma rede local, dentro da mesma LAN, dentro do mesmo domínio de broadcast. Ok? E quando a gente vai falar em comunicação em grupo, o IPv6 ele usa sempre multicast. E aí todo multicast tem essa característica. Ó. O primeiro byte é tudo 0. E aí você depois tem a flag e o escopo. A flag vai dizer se aquele grupo multicast, então multicast sempre é um endereço de um grupo de máquinas. Ele não se refere a uma máquina específica, é um grupo. Este grupo de máquina pode ser um grupo definido por uma norma, por um padrão que todo mundo utiliza, e aí esse grupo vai ser do tipo permanente. Se for um grupo simplesmente por uma demanda dinâmica, tipo, vamos fazer uma transmissão de vídeo ou vamos fazer uma aplicação aqui que tem que divulgar para todo mundo na mesma hora. Aí eu vou usar, é uma coisa que vai ser utilizada, depois vai ser desutilizada, vai ser desalocada. Não vai existir mais. Aí vai ser do tipo transiente, ok? Aí você tem todos esses escopos aqui, né? Se for local, de organização local, global, reservada, etc. E depois vem o ID do grupo que vai identificar aquele conjunto de interfaces. Alguns exemplos de endereços, por exemplo, multicaches permanentes são esse aqui. Então todo endereço que é do tipo FF01 2.2.1 identifica todas as interfaces de escopo local do mesmo host. Então, somente interface do mesmo host. Então, por exemplo, para todas as interfaces do mesmo host no domínio local, você pode usar esse endereço, que isso aqui já está definido. Indica todas as interfaces no escopo de um enlace local. Então, por exemplo, se eu for fazer uma comunicação entre um conjunto de dispositivos que está na mesma rede local, lá no IPv4 eu teria que fazer um broadcast, e aí lá na camada eu ia mandar o IP.255 da minha rede local, isso ia ser traduzido numa mensagem Ethernet de broadcast. Aqui não, aqui quando for um pacote com endereço FF0201, é a mesma coisa que fazer um broadcast na rede local. Entendeu? Tem essa nuance agora. O endereço FF012.2, então tudo zero aqui no meio, né? Ele indica todos os roteadores dentro de um escopo local. Então todo o equipamento, quando ele se conectar na rede local e ele for um roteador, ele vai responder como grupo de roteador por esse IP. Então entende? É basicamente o endereço onde o host ele se identifica naquele conjunto. Como se fosse um diagrama de Venn, né? Aquelas bolinhas. O FF02 2.2 é um endereço que identifica todos os roteadores dentro de um enlace local, todos os roteadores que estão ali interligados dentro do mesmo enlace. Então é uma forma de você... Se você tem um enlace que tem mais de um roteador, né, normalmente numa integração de provedor ou em trocamento de redes ali,
você pode usar esse IP para se comunicar com todos, fazer um broadcast, só que vai ser um broadcast seletivo, só para os que forem roteadores. E assim sucessivamente, beleza? Então são esses padrões, aqui para um padrão site local, endereços especiais chamado... opa, sai daqui. Ó, e aí você tem outros tipos de endereços especiais. Na maioria das vezes você não usa multicast, isso aí é implementado já na placa e o equipamento via sistema operacional vai usar isso aí para você. Dificilmente você como usuário vai se preocupar com a comunicação multicast do IPv6. Nem com a Unicast quase se comunica, porque a gente tende a usar o nome, né? Daqui a gente vai ver como é que isso funciona. Bom, até aqui tranquilo? Bom, então, basicamente, você tem duas formas de fazer autoconfiguração IPv6 agora. Lá no IPv4, a autoconfiguração, entre aspas, era feita só por meio do protocolo DHCP, usando o servidor DHCP na rede. Aqui, você continua podendo usar o protocolo DHCP, só que o protocolo aqui, lembra, é sempre outro. Então aqui você não vai usar o mesmo DHCP lá do IPv4. Não dá para usar o mesmo servidor para dar endereço V4 e V6. Você tem que levantar um novo servidor que vai usar o DHCP V6. Por que você precisa do DHCP V6? Porque a autoconfiguração, que a gente viu que as interfaces fazem, ela só localiza a rede, né? Ela identifica a rede, o gateway e atribui o endereço. Porém, você não consegue navegação. Então, em quais casos, por exemplo, seria interessante você configurar só a interface, gateway e pronto? Bom, considerando que se a gente estivesse falando numa rede de sensores, por exemplo, a rede de sensores já conhecessem com código embutido ali a relação de endereços, ou o próprio protocolo dela descobrisse os IPs que elas fossem trocar informação lá dentro da rede sensor, você não precisaria do DNS, né? Porque em tese máquinas não precisam saber nomes, né? O endereço está com nome ou está com número, para a máquina não faz diferença. Quando você tem um ser humano na jogada, aí é muito melhor você trabalhar com nomes do que você trabalhar com números, certo? Então, basicamente, quando você tem seres humanos, você precisa de ter um servidor DNS, que o servidor DNS é aquele que traduz um nome para um IP. Então, quando você usa lá www.ifs.edu.br, o servidor de nome vai traduzir aquilo no IP que, de fato, a máquina vai usar para trocar informação na internet. Porém, uma boa prática, tudo que você vai manter, por mais que uma rede de sensores, por exemplo, não precise do endereço, o serviço que roda ali, por exemplo, de alguma forma, vai ter que ser mantido indiretamente ou diretamente por seres humanos. Então, é uma boa prática muito melhor você desenvolver aplicações baseadas em nomes. Então, se tiver lá um programinha, esse programinha ele tem que ler aonde ele vai buscar alguma coisa, por exemplo. É muito melhor que ele busque no arquivo um nome para que a manutenção que o ser humano vai dar ali fique mais fácil do que você começar a identificar tudo por endereço, depois para você dar manutenção naquilo fica muito mais complexo, entendeu? Então, por isso que o DNS continua relevante na rede IPv6, porque apesar do IPv6 ser útil para conectar coisas, ele também continua conectando pessoas. E para você poder informar automaticamente o servidor DNS no início da autoconfiguração, você precisa do DHCP, beleza? Bom, com essa parte de autoconfiguração dos endereços a gente já falou, né? A configuração do link local, ele enxerta 0. Depois, então, como é que é o processo que o host entra na rede? Né? Primeiro ele cria a interface local dele, aquela FF80, né? Que é a link local. Com a link local, ele começa a mandar mensagens usando um protocolo que surge agora no IPv6, que é o Neighborhood
NDP, Neighborhood Discovery Protocol. Então ele começa a mandar mensagens indagando as adjacências, ou seja, quem está na rede local dele. Inclusive ele fica solicitando anúncios. Dentro da rede local, um cara muito importante numa rede local é o gateway, é o roteador, né? O roteador ele pode estar configurado para responder mensagens de anúncio, de advertisement. E aí nessas mensagens ele fala, ó, eu sou o gateway, essa aqui é a rede pública, né, o Global Unicast, gera aí seu endereço. Beleza? Mas o gateway ele não informa o servidor de DNS. Isso aí continua da mesma forma, tendo que ser consultado pelo cliente. Então o cliente ele ativa e solicita um IP na rede. Essa é outra forma de configuração no IPv6. Então agora, além da configuração estática, que é manual, e a dinâmica, você tem a autoconfiguração. Então quando a gente fala autoconfiguração, quer dizer a máquina se atribuindo o endereço por meio de neighborhood advertisement, né? Anúncios de vizinhanças, vamos dizer assim. A outra forma é a configuração dinâmica, que vai usar DHCP, e a terceira forma é a configuração estática, onde alguém vai lá e seta os endereços. Beleza? Apesar de não parecer muito escalável, né? Por exemplo, o IPv6 ele foi pensado para poder dar conectividade para a sua geladeira, para o seu ventilador, para o seu ar-condicionado, para o seu, sei lá, para o seu lavador de roupa. Então imagina um usuário de internet tendo que ir lá configurar manualmente os endereços nesses dispositivos. Então nesses casos utiliza-se o Router Advertisement, desculpa, a autoconfiguração. Beleza? Agora, quando eu estou configurando, por exemplo, a minha máquina, onde eu quero navegar na internet, vai ter que ter um servidor de DHCP. Ou eu vou ter que ir lá e botar manualmente, mas usuários leigos não sabem fazer isso, né? Beleza? Bom, então eu vou passar mais rápido nesse exercício porque a gente já viu, né? Mas uma organização, ela tem esse endereço global aqui, beleza? Como é que eu sei que ele é global? Ó, ele começa com 200. Beleza? Ó, 200 não, tipo 2000. 2000 entre aspas, né? Porque é hexa, mas é só pra gente se entender. Então se ele começar com 2000 ou 3000, a gente sabe que ele é global, que é o conjunto. E aí basicamente ele tem esse /48 aqui, ó. Bom, qual é o endereço IPv6 de uma interface na terceira subrede? Se o endereço físico da Ethernet é esse, como é que a gente faz? Câmbio. Exatamente. Primeiro, o que seria aqui a terceira subrede? Bom, se essa aqui é a rede, a primeira subrede é a que vai estar tudo. A primeira subrede do tipo. Faltou dizer aqui, né? Que era do tipo /64. Que eu quero autoconfiguração, tem que ser /64, né? Se eu quero autoconfiguração, ela tem que ser /64. Ou seja, eu vou ter aqui dos bits 48 até o 64 para ser subrede. Certo? Então deixa eu anotar esse endereço aqui em algum lugar. Ó, a terceira não, a quarta, né? No caso, a quarta subrede seria... Aqui eu botei quarta, aqui eu botei terceira. Deixa eu acertar aqui no slide. A quarta. Então vamos pegar esse endereço aqui. Vamos jogar ele aqui no conectado. Aumentar um pouquinho a área aqui. Como é que eu aumento a fonte? Beleza. Esse aqui é o endereço da instituição, né? Lá que ela tem para conectar os dispositivos na internet. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Deixa eu ver se eu consigo usar legal aqui. A gente tem o endereço /48, certo?
Então significa que o endereço 2000, desculpa, aí ó que beleza, aqui é 14,56, o tempo de resposta aqui me mata. 24,74. Até aqui a gente tem 48 bits. 48 mais 16. Oi? Não, já dá 64? 40, 16 mais 16, 64. Então eu tenho toda essa parte aqui para subrede. Deixa eu botar os dois pontos aqui. E essa parte aqui vai ficar para o identificador, certo? Aqui é o nosso. Aqui eu tenho 64 bits, que vai ficar para o nosso identificador, certo? E aqui eu vou ter todas as subredes. Então essa aqui seria a primeira, a 000, e a última seria a FFFF. Beleza? Então, se a primeira é a 000, a 1 é a segunda, a 2 é a terceira, a 3 é a quarta. Beleza? Então, a gente chega nessa interface aqui. Aí é só fazer aquela jogada. Dado o MAC, eu converto os dois primeiros bytes, não, na verdade o primeiro byte os dois primeiros níveis aqui, o primeiro byte eu converto em binário, e eu inverto esse segundo bit aqui, ó, bit 0 e bit 1. Eu inverti ele, o 8 virou A. A partir daí, beleza, esse aqui é o endereço MAC que eu vou utilizar. A partir daí, ó, basta você trazer os dois primeiros columns para cá, né? Desculpa, os três, né? Botar FF no meio, FFFE, e botar os três últimos no canto. Pronto, você gerou o identifier. Então, a interface, referida à interface do problema, ela vai ter esse aqui que é o identificador da rede dela, né? A rede superrede, a subrede, e aqui é o IP que ela pegou. Esse IP vai para a interface e ela já começa a se comunicar na rede automaticamente. Ficou claro? Você viu que minha habilidade com o quadro ali é um pouquinho inferior à vida real aí, né? Mas o problema eu acho que está entre... eu gosto dessa gentileza aí, eu entendo. Essa gentileza transvertida de ironia. Tô desenvolvendo aqui. O problema está entre o dispositivo e a cadeira. Bom, uma vez que a gente tem essa noção do endereçamento, para conhecer o protocolo é conhecer o cabeçalho. Beleza? O que muda no IPv6? O IPv6, eles definiram no IPv4 o cabeçalho do IPv. O cabeçalho do IPv4 ele era variável. Então qual que é o complicador disso? Quando um dispositivo vai tirar o pacote do fio, ele tem que ler o tamanho do pacote para ele saber qual é o tamanho do buffer para ele conseguir desacoplar o cabeçalho do restante do pacote e fazer o tratamento inicial para conseguir identificar o que ele vai fazer com aquele pacote. Agora é fixo, eu não preciso mais desse campo. É sempre 40 bytes, o header é sempre 40 bytes. O que varia é o payload, o que faz bastante sentido, né? Não faz sentido eu alocar um buffer, um conjunto lá, uma memória de 65 mil bytes, se eu não tenho, se o pacote é pequenininho. Beleza? Isso é um primeiro ponto de eficiência, vamos dizer assim. Mas como o processamento hoje nas interfaces é tão poderoso, isso acaba que não faz tanta diferença. Com isso, ó, se a gente pegar o... Então, basicamente, o que acontece? Deixa eu ativar um negócio aqui que a gente fez tudo isso para isso. Né? Pronto, ó. Considerando que... Vocês lembram? Vou fazer aqui no cantinho, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pilha TCP/IP, né? A gente fala aqui que a gente tem a apresentação.
que seria basicamente, sei lá, se você está mandando uma mensagem de WhatsApp ou uma foto, seria uma parte da foto, né? Imagina que isso aqui seria a foto toda. Você pega um pedaço dessa foto, digitaliza, ela vai virar uma sequência de bits que vai virar o primeiro payload da aplicação. Ó, aqui fica muito grosso, mas payload. Acho que não dá para configurar. Não dá para configurar a largura da caneta. Dá assim, ó, muito fino. Então vamos limpar aqui. Apagar. Vamos de novo. Então, ó, vamos ver. Putz, agora tá muito, né? Dá pra ver? Vamos no fino, então. Fino. Vamos ver? Opa, agora acho que tá bom. Então, se você pega aqui a foto, né? A tua aplicação vai segmentar essa foto em vários pedacinhos. Um pedacinho desse vira o teu primeiro payload, que vai montar o primeiro pacote, beleza? O primeiro pacote vai ser da aplicação X lá que você está fazendo. Vamos supor que você está transmitindo isso aqui sobre HTTP na web, né? Então isso aqui é o nosso payload. Olha lá, payload. Payload. Tá bonito, hein? Ele vai colocar aqui o nosso header. Beleza? Isso aqui, todo esse pacote aqui, ele vai para a camada 2, por exemplo, se aqui é HTTP. Olha que bonito. Eu estou achando que o mais fino estava melhor, mas tudo bem. Se esse aqui é HTTP, isso aqui vai virar o payload no TCP. Então esse aqui é o header do TCP. Beleza? Que por sua vez, isso aqui vai virar o header da camada de rede, o payload da camada de rede. Isso aqui é esse conteúdo aqui. Ok? Que aí você tem esse header sendo as informações de controle da camada 3. Então, no fundo aqui, ó, a informação útil está aqui dentro. Você tem várias camadas aqui de controle das camadas superiores. Agora, que a gente vai estudar depois, a gente está vindo de baixo para cima, né? Esse header, como é que ele se organiza? Ele se organiza dessa forma. Ele é de tamanho fixo, sempre de 40 bytes, né? E, basicamente, o que você tem? Opa! E agora, para tirar o último risco? Apagar todas. Pronto. Não funcionou, não. Bom, então, ficou claro o que é esse header, Bruno? Então, esse header ele vai ter essas informações aqui, beleza? Então, ele começa lá com a versão, que vai identificar IPv6. Aquele diff service que a gente tinha visto lá no IPv4, ele vira traffic class, aqui, que vai dizer qual que é a classe desse tráfego aqui, para você poder ter algum nível de qualidade de serviço. Por exemplo, se for um pacote de multimídia, de voz, poder passar na frente nas filas de encaminhamento. Depois vem o identificador, o flow label, que vai identificar aquele pacote num conjunto de pacotes. Por exemplo, todos os pacotes com o mesmo flow label, eles pertencem à mesma rajada, ao mesmo fluxo inicial. Então isso dá uma noção de orientação à conexão, né? Você consegue identificar o caminho do pacote. Aí vem, obviamente, o tamanho do payload, porque o payload varia, né? E aí vem uma coisa muito... Pronto. Basicamente, o que vem depois? Next Header e Hope Limit, que é basicamente aquela ideia do TTL. Isso aqui seria o TTL, Time to Live, ou seja, quantos saltos eu posso dar. E esse aqui é um ponteiro que vai apontar para outros cabeçalhos. Então, qual que é a inovação do IPv6? Se 40 bytes não forem suficientes, porque você tem isso aqui, depois vem o campo de source e o campo de destination. Se isso não for suficiente para identificar ou encaminhar a informação, dependendo do serviço que você estiver usando, ele tem uma coisa que chama cabeçalho de extensão. Então você pode vir aqui e começar a enxertar o que a gente chama de cabeçalhos de extensão, que vão adicionar outras informações a esse header.
Beleza? Ele entra aqui, ó. E basicamente você vai ter outras informações. Então, apesar do cabeçalho ser fixo, é só o cabeçalho base. Ele pode ter um conjunto de cabeçalhos de extensão dependendo do serviço que você estiver utilizando. Tranquilo? Aí depois disso vem então esses cabeçalhos entrariam aqui, depois viria o source, o destination e aí vem o payload na sequência aqui. Então aí está uma comparação aí, do IPv4 com o IPv6. Olha como ele foi simplificado o cabeçalho, né? Ele foi bem simplificado. Só que ele conseguiu ser simplificado e não perder os serviços do IPv4 usando a ideia de cabeçalho de extensão, que é coisas que você usa em determinadas circunstâncias, nem sempre. Então quando você precisar, você enxerta em função de 40 bytes. Beleza? Então é nesse processo aqui, ó. Aí está o esquemático. Então você pode ir incrementando os códigos basicamente esse next header é um ponteiro que vai identificar dentro do pacotão onde começa o cabeçalho, né? Então ele vai identificar esse início do cabeçalho. E o cabeçalho ele pode ter opções de Hope by Hope, opções de CMP, por exemplo, para você rodar o protocolo de CMP, opções adicionais de TCP, às vezes você tem alguns fragmentos que você precisa fragmentar lá no TCP, no DP, roteamento, ele tem funções de roteamento na origem, opções de fragmentação vem aí, payload de criptografia, por exemplo, para você ter a rede segura a nível de camada de rede, né? A parte de autenticação e opções de destinatário. Todos esses cabeçalhos aqui, eles podem ser inseridos se você estiver usando essa funcionalidade na tua comunicação. Beleza? Ficou claro? É claro assim, é uma visão geral, beleza? O importante existe no IPv6 a ideia de cabeçalho de extensão, ponto. O que significa, para que serve, não se preocupa tanto com isso. Essas informações aqui eu só dei como exemplo, né? Por que você precisaria estender? Porque no pacote base você não incrementa tudo isso. Se você fosse botar todo esse suporte no pacote base, ele ia ficar gigantesco. Concorda? Só que você vai deixar um negócio gigantesco para usar só em alguns casos. Não faz sentido. Beleza? Então é como se fosse meio self-service a ideia no IPv6. Se você ativar ou usar aquele tipo de serviço a nível de rede, o teu cabeçalho incrementa sob demanda. Só isso, essa é a ideia. Beleza? Bom, então com essa capacidade de identificar fluxo e estender cabeçalho para criar, por exemplo, autenticação e tal, o IPv6 ele passa a funcionar orientado à conexão, porque se eu tenho autenticação, eu tenho que identificar pontas, né? Emissor e receptor, para eu poder ter chaves de criptografia, né? Para saber onde que abre e onde que fecha a criptografia. Então ele tem um suporte mais adequado para aplicações, vamos dizer assim, né? Entre aspas, um suporte mais adequado, mas no IPv4 também funciona, mas no IPv6 você consegue rodar melhor essas aplicações, por exemplo, o protocolo RTP, que é transporte real-time, ou o protocolo de reserva de recurso. Você pode rodar junto com o IPv6, que ele vai usar desses recursos do IPv6 para poder, por exemplo, identificar um caminho fim a fim. Esse RSVP ele é aquele protocolo que estabelece um circuito, ele aloca recurso para você ter aquela rede de circuito virtual, né? Então, isso fica melhor no IPv6. O que muda também no IPv6 em relação ao IPv4 é que a gente viu, né? Quando o caminhãozinho da camada de enlace não suporta o pacote que vem da camada 3, no IPv4 você fragmenta, ou seja, picota esse pacote, reempacota cada pacotinho desse e manda para a próxima interface. O roteador da próxima interface remonta e analisa esse pacote. No IPv4 isso acontece salto a salto. Então no IPv4, por exemplo, você tem aqui um usuário e aí você tem, ó como que funciona, ó, isso aqui são nossos roteadores até chegar no computador destino.
Se você for mandar eventualmente um pacote muito grande, ele vai ser fragmentado aqui e remontado aqui, e assim sucessivamente. Em cada salto ele vai fazer isso até chegar lá. Vocês concordam que isso aumenta o atraso do encaminhamento? Porque eu estou impondo picotamento e remontagem dos pacotes em cada salto. Concordo? No IPv6 não é assim. No IPv6, quando o cara tenta mandar o pacote grande, né, vou desenhar de novo aqui. Pam, 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 pam. A fragmentação ela só acontece na origem. Então, se esse pacote for muito grande, esse pacote aqui, esse roteador aqui vai descartar o pacote, ele vai jogar o pacote no lixo e vai mandar uma mensagem para trás de packet too big. Ele vai falar para quem mandou assim, ó, esse pacote está muito grande, aí nessa informação ele fala, ó, o máximo que passa por mim é tanto. Na origem, esse cara aqui vai fragmentar esse pacote e vai mandar só esse pedaço. Aí quando ele passar por esse aqui, ele vai chegar, vamos supor que esse fragmento não passa nesse aqui. Aí esse aqui vai descartar esse pacote de novo e vai mandar outro packet too big, e aí esse cara aqui vai ajustar ainda mais o pacote para o tamanho menor que passa no fim. Então, ele provoca retransmissões de tal forma que a origem que está iniciando o processo de comunicação, ela mande o pacote do tamanho mais adequado que passe até chegar no destino. Beleza? Então você não gasta mais processamento nos roteadores para fragmentar e remontar os pacotes. Isso é feito na origem. Beleza? Isso impõe um certo atraso inicial, porém, uma vez que você identificou fim a fim o tamanho, ele vai direto. Ok? Normalmente isso está associado, cadê o meu ponteiro? Ao que a gente conhece, né? Cada interface tem o que a gente conhece como MTU, Maximum Transmit Unit, que é a capacidade máxima da carga da camada 2. Isso aqui é uma informação de camada 2, L2, beleza? Então cada interfacezinha aqui, ela tem um MTU pré-definido pelo hardware que implementa a interface de rede. E aí, no máximo, ela vai conseguir tratar... Isso está ligado ao tamanho dos buffers que você consegue alocar lá dentro, né? E isso define o tamanho máximo que aquela interface consegue transportar em termos de carga. É o MTU. Geralmente, na rede Ethernet é 1500. Nas redes de backbone é 9000 bytes, entendeu? Então, ao acontecer fragmentação, é uma coisa indesejável. Então, é um erro de configuração ou uma interface que está limitando ali. Normalmente, hoje, como é barato o processamento, né, você vai lá e troca para uma interface que não provoque fragmentação. Então, isso não é desejável que aconteça. Mas se acontecer no IPv6, só acontece na origem. Tranquilo? Bom, a gente já falou sobre isso, né? Pacote de extensão, não me cabe aqui entrar em detalhes, a gente não está falando do curso avançado aqui de IPv6. A visão geral do IPv6 é esse, ele é bem simplificado, as especificidades dele ele implementa via pacote cabeçalho de extensão, ok? A fragmentação é na origem e o header é tamanho fixo. Pronto. E é óbvio, o espaço de endereçamento é gigantesco, com aquelas características que a gente viu. Tranquilo? Bom, como que funciona então a parte de controle, né? Quando eu preciso fazer o que a gente chama de troubleshooting. Ou seja, configurei, não funcionou. O que eu faço? Bom, se no IPv4 você usaria o ICMP. Aqui é o ICMP v6. Qual que é a diferença? O ICMP v6 ele funciona da mesma forma que o ICMP v4. Então ele é transportado dentro do payload do IP. Esse cara aqui também é transportado aqui e ele vai usar alguns cabeçalhos de extensão para trocar as mensagens do protocolo ICMP, para fazer testes, para fazer análise de rede.
Só que no IPv4, o que liga o IP na camada 2 é um protocolo chamado ARP, Address Resolution Protocol. Aqui, o IPv6 usa um chamado Neighborhood Discovery Protocol, que fica mandando aquelas mensagens de multicast. Isso que muda, basicamente. Tranquilo? As mensagens do IGMP são integradas ali. Bom, aqui, ó. Então, aqui, ó, eu não tenho o IGMP. O suporte a multicast ele é nativo no IPv6, ele é integrado aqui dentro, beleza? Então, no ICMP, o que eu tenho? Eu tenho tipos de mensagem para erros, perdi pacote, teve descarte, fragmentou, manda aquela mensagem do too big. Mensagens de informação, que são tipo warnings, né? Ó, acontecendo isso, tal. Mensagens de descoberta de vizinhança pelo NDP e mensagens de grupo pelo MLD, que é um protocolo para troca de mensagem em grupo. Tudo isso é implementado dentro do ICMPv6, que é uma versão diferente. Viu que ela é bem diferente do ICMPv4. Beleza? De semelhante, ela só tem as 4 primeiras letrinhas, o resto é tudo diferente. Então, exemplos de mensagem de erro, né? Você mandou um pacote, botou um endereço lá que o roteador não conhece aquela rede. Ele vai devolver uma mensagem para trás com o ICMP, com um identificador de Destination Reachable. Ou seja, não consigo alcançar esse endereço. Significa que você colocou um endereço, o roteador olhou na tabela de rota e falou: eita, eu não sei chegar nessa rede não. Aí ele te devolve essa mensagem. Packet too big, a gente acabou de falar, né? Quando você manda um pacote muito grande. Aí ele descarta, aquele pacote vai para o limbo e ele manda uma mensagem para trás falando: ó, diminui aí para tal tamanho. Time exceeded, se o tempo de processamento ali estourou e ele não conseguiu a resposta de quem ele esperava. E problemas de parâmetros. Aqui são exemplos, né? Isso a gente pode testar na prática. Mensagens de informação é o echo request, echo reply, onde a gente usa isso com o ping. O ping, lembra, o que é o ping? O ping é uma aplicação. Beleza? Se o ping é aplicação, o ping é camada 5. O ping, ele usa o ICMP para gerar mensagens no caso, echo request, echo reply. Só que, como você tem o ICMP, e o ICMP, vamos chamar aqui de V4, lá no teu ping, você tem que ver se ele tem suporte a esses dois tipos de protocolo. Geralmente você passa como um parâmetro, assim, ó, ping, né, lá no terminal -6 ou -V6, daí ele vai processar pacotes V4, sacou? Depois a gente pode fazer um teste desse. Da mesma forma, você tem o traceroute também, o traceRT também vai funcionar como uma aplicação, né? O trace route. Ele vai funcionar para IPv6 e para IPv4. Você vai ter que botar os parâmetros corretos lá. Bom, já falei sobre o Neighborhood Discovery Protocol. Ele vai fazer a descoberta de vizinhança e a comunicação ali com a camada MAC, a camada Ethernet ali no caso. Ele substitui o protocolo ARP, né? E ele é utilizado para fazer descoberta de vizinhança. Ele começa a localizar os dispositivos que estão conectados no mesmo domínio de broadcast. Para fechar o assunto IPv6, a gente precisa saber sobre transição. Bom, por que a gente precisa de IPv6? Qual é a justificativa técnica da gente usar IPv6 e não usar IPv4?
A pode falar. A principal limitação é o número de endereços. O que acontece na prática? Na prática, a cultura do time que está ganhando não se mexe prevalece. Então, as redes que não precisam de ter muitos dispositivos, geralmente elas ficam em IPv4. Certo? As redes que não precisam de muitos endereços, mas que em algum momento precisam se comunicar com a internet, inevitavelmente vão ter que implementar. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma... Qual é a diferença, por exemplo, quando a gente fala de uma rede de sensores? A rede de sensor, ela é limitada. Ela fala com a internet por meio de um gateway. Beleza? Ela é um domínio fechado. Então, deixa eu desenhar aqui para tentar... Então, uma rede de sensor, você tem lá um conjunto de sensores que eles trabalham, sei lá, fazendo sensoriamento dentro de um domínio. Quando esses sensores querem falar com uma outra rede, eles usam um gateway. Beleza? Só que qual que é o problema de você usar IPv4 aqui? Você vai ter que usar algum tipo de NAT aqui, né? Você vai ter que usar algum tipo de endereçamento privado aqui. Então, você perde a comunicação um a um aqui, porque você vai ter um intermediário fazendo NAT. Quando a gente fala, por exemplo, de IoT, Internet das Coisas, a gente está falando de colocar endereçamento IP em coisas. Essas coisas podem ser os gateways dessas redes, ou podem ser as coisinhas mesmo. O ideal é que fossem as coisinhas. Né? Os N sensores pegassem IP diretamente. É claro que eles têm que ter poder de processamento para isso, mas isso é útil principalmente quando você tem uma infraestrutura aqui que requisita internet. Então eu vou te dar um exemplo. Fica muito mais simples de implementar, tratando as questões de segurança, restrições de acesso, etc., se do seu sistema supervisório que está aqui, ó, cadê meu ponteiro? Vamos supor que aqui você tem um sistema supervisório, certo? E esse sistema supervisório tem uma conexão com a internet. Essa aqui é a nossa internet. E na internet a gente tem um site lá de vendas, por exemplo, que o usuário pode, sei lá, customizar o carro que ele quer comprar. Então, esse pedido do usuário vai chegar de alguma forma aqui na rede corporativa da empresa que está aqui dentro, né? Tem um conjunto de máquinas aqui dentro, que vai lá analisar, em algum momento ele vai ter que chegar num sistema de controle de produção, seja o seu MES ou o seu supervisório. E esse sistema vai falar com seus sistemas de... O sistema supervisório, geralmente, ele fala com os CLPs, que aí controlam a produção lá dos sensores e atuadores aqui. Essa é a visão tradicional, certo? Só que cada vez mais você está usando menos CLP, porque o CLP, você tem um custo operacional para você manter ele, dependendo do fornecedor, do fabricante, da lógica de produção. Então, é um hardware de tempo real, ele é confiável, mas ele passa a ser uma barreira de customização. Por quê? Se você tiver, por exemplo, dispositivos de manutenção flexível aqui, né, robótica, sensores e atuadores que, por exemplo, reportam-se diretamente ao supervisório, se esses caras já estão falando em IP, essa comunicação já é direta, não tem nenhum intermediário para ficar traduzindo. Senão você vai ter que sempre usar um intermediário aqui, seja o CLP ou seja o gateway. Tá claro? Daí que vem a importância de ter uma noção de IPv6. Porque em algum momento, quando você estiver trabalhando numa linha de produção que tem essa integração vertical, né, o usuário até a linha de produção, é claro, não é uma coisa assim, eu vou botar todos os meus sensores disponíveis na internet, não é isso. Mas quando todos os elementos no caminho usam a mesma tecnologia de comunicação, a integração é muito mais fácil. Sacou?
Se você fica usando muitos protocolos diferentes, a integração fica mais complexa. Porque você vai sempre ter que colocar elementos intermediários de pré-processamento ali. Sendo que se você utilizar a mesma tecnologia e a tendência cada vez maior é a pilha TCP/IP ser utilizada nessa região aqui. Para isso, está se desenvolvendo, né, cada vez mais os protocolos de Ethernet em tempo real. Por quê? Porque o Ethernet é o que melhor suporta a pilha TCP. Por exemplo, OPC é um protocolo que roda sobre TCP. Beleza? Então, rodou sobre TCP, cara, show. Quer dizer que você consegue interoperar com a maioria das aplicações web modernas, por exemplo. Ou com as aplicações que, por exemplo, os programadores que programam para a internet, você vai conseguir usar esse tipo de mão de obra. Enfim, isso reduz custo. E por isso que a internet está entrando para dentro do setor produtivo. Nesse sentido, você tem dois caminhos. Usar endereço IPv4, o que te obriga a ter gateways sempre para fazer no NAT, etc., ter processamentos locais, ou utilizar IPv6, o que te flexibiliza a integração no segundo momento. É claro que não é um mar de rosas. Quanto mais conectividade você tem, mais dificuldade relativa à segurança e à disponibilidade você tem. É sempre um trade-off. Você ganha flexibilidade de integração, mas você vai ter algumas outras dificuldades na parte de segurança, que são contornáveis, mas são riscos. Beleza? Bom, deixa eu limpar esse desenho medonho. Bom, só que quando a gente fala de transição, esse slide aqui vou passar ele mais rápido, porque isso é mais ou menos para administrador de rede. É aquele cara que tem uma rede V4 e precisa migrar para quê? Quem conecta pessoas na internet ou coisas na internet não tem para onde correr. Tem que usar IPv6. Porque senão a internet para de crescer. Porque os endereços da internet já acabaram. Os que são distribuídos lá pela IANA. Se você olhar aquele vídeo que eu passei do Nick, você vai ver que os endereços, os blocos de endereços públicos, eles são alocados pelas organizações que gerenciam esses endereços. Aqui no Brasil é o NIC. Mundialmente é a IANA. Então, na IANA, esses endereços já acabaram. Significa, tem mais gente nascendo, tem mais dispositivo mobile usando 4G, 5G, etc. E não tem mais endereço V4. Cada pessoa hoje que tiver 2 celulares, ela precisa de 2 endereços IP, por exemplo. Então, a transição agora ela é obrigatória. Então, isso é muito para quem é da área de administração de redes e telecom. Tem 3 técnicas de migração: tunelamento, tradução de cabeçalho e pilha dupla. O que é a pilha dupla? A pilha dupla significa você habilitar os 2 protocolos no seu sistema. Significa que no teu Windows você tem que ter suporte aos 2. E esses protocolos, tá vendo? Eles não são ligados. Eles são totalmente independentes. É como se fossem 2 mundos paralelos. Vocês viram aí que a NASA levantou a possibilidade de existirem mundos paralelos aí? Pois é isso. É coexistência. É tudo duplicado. Você tem 2 realidades. Então, se eu tenho minhas interfaces têm endereço IPv4, ela vai ter que ter em IPv6. Se eu tenho algum tipo de segurança em IPv4, eu vou ter que ter essa segurança em IPv6. Opa. E tudo duplicado. Isso, do ponto de vista do administrador de rede, para o cara que não quer mexer, ele vai duplicar todos os problemas dele. Se ele tinha um problema com um firewall, agora ele vai ter que ter 2 firewalls. Se ele tinha um problema de detecção de intrusão, ele vai ter que ter agora é tudo dobrado, sacou? Porém, essa é a forma que se mostrou mais estável de operação, que dá menos problema no dia a dia. Ok? Outra forma é a forma de túnel. O que é túnel? Túnel é aquilo que você forma quando você entra dentro de uma coisa que você não vê ao redor, né? Você vai surfar, você entra no túnel túnel, né? O conceito de túnel é claro. A ideia é assim, você não tem a visão externa. Quando que acontece um túnel? Então vamos falar sobre túnel.
Lembra quando eu falei, por exemplo, para vocês que o pacote da camada 5 ele é encapsulado no pacote da camada 4, nananã, beleza? Aí que é encapsulado no pacote da camada 3. Isso aqui é camada 5, aplicação. Isso aqui é camada 4, transporte. Camada 3, rede. Aí esse cara aqui. Beleza? Esse processo aqui a gente chama de quê? Encapsulamento. Beleza? Quando chega do outro lado, vai tendo o processo inverso. Até você recuperar a última caixinha, que é o desencapsulação. Ó, você toma isso aqui 3 vezes ao dia. Beleza? Parece letra de média. Mas enfim, o que acontece quando você tunela? Ao invés de você pegar e encapsular na interface da tecnologia da camada de baixo, cadê aqui? Você pega isso aqui e reencapsula. Oh, droga. Deixa eu ver. O Ctrl Z não funciona. Droga. Eu não consigo. Que droga. Ou eu apago tudo, beleza. Então qual que é a ideia? O túnel, ele acontece quando você pega na camada 3 e reempacota em outro pacote. Então este pacote aqui, que originalmente era de uma rede X, ele vira payload na própria camada. Ele fica aqui dentro. Ó. E aqui você põe outros parâmetros de rede e aí passa para baixo. Quando você fizer isso, o pacote que está sendo transportado aqui dentro é como se ele fosse... O header dele não é processado em lugar nenhum, porque ele está encapsulado. O header que vai sendo processado é esse de fora, concorda? Essa é a ideia do túnel. Eu reencapsulo o cabeçalho da minha camada em outra camada, de forma que dentro, no caminho que o túnel for funcionar, eu não vou processar esse cabeçalho de dentro. Aí quando eu chegar na outra extremidade do túnel, o pacote que desencapsula, ele tira esse payload e continua a desencapsular a partir daqui, como eu vim até aqui, entendeu? Então encapsulo, encapsulo, encapsulo. De repente eu reencapsulo na mesma camada. Então existe túnel de camada 4, que é quando você reencapsula na própria camada 4. Túnel de camada 3, quando você reencapsula na camada 3. E túnel de camada 2, quando você reencapsula na camada 2. Ficou claro? Cleiton, Bruno? Então a ideia do túnel é essa, porque o cabeçalho ele não é visto do lado de fora. E aí ele vai passando sem ser tocado. Então a técnica de tunelamento para o IPv6 é mais ou menos assim. Ó. Você tem uma rede. Cadê o mouse? Você tem uma rede puramente IPv4 e 2 gateways. Todo túnel, né, ele tem entrada e saída. É o cara que vai, no final das contas, desencapsular. É aquele cara que sabe que é um túnel. Esses caras que sabem que é o túnel, vem o pacote pimpão lá do todo pimpão em Serelep falando em IPv6. Esse cara aqui tem uma interface IPv6. Ele pega esse pacote IPv6 e joga dentro de um pacote IPv4. Aí, daqui até o destino, os pacotes, o cabeçalho que vai sendo analisado é o IPv4. Quando chega na rede destino, ele desencapsula e entrega para a rede. Então, aqui e aqui funciona em IPv6. No meio do caminho é IPv4. Beleza? A outra técnica é você usar um elemento intermediário que ele vai ficar fazendo tradução de endereços. Por isso que tem aqueles endereços especiais que associa o IP no endereço, o IPv4 no endereço v6. Esse cara aqui, daqui para cá é IPv6, ele tem um IPv6 aqui, mas quando chega, ele pega e traduz. Traduzir lembra NAT, né? Então é uma coisa muito parecida com o NAT.
Faz sentido você sair do IPv6, lembra, o NAT surgiu como gambiarra para aumentar o endereçamento do IPv4. Faz sentido agora eu voltar a usar uma coisa parecida com o NAT com o IPv6? Não faz, né? Porque eu vou ter que ter o mesmo problema do NAT, eu vou ter um cara aqui no meio do caminho que vai quebrar o elo fim a fim de comunicação, eu vou ter problemas de localização de fora para dentro do endereço, certo? O mundo externo para acessar aqui vai ser complicado, eu só vou conseguir de dentro para fora. Existem vários problemas aqui e normalmente isso não é utilizado. O que se utiliza por regra padrão é a técnica da pilha dupla, é você duplicar tudo e ter dois protocolos coexistentes funcionando. Com qual estratégia? Num mundo só V4, começa a surgir V6 de maneira dupla, gradativamente eu vou tirando o V4 e no futuro vai ficar só o V6. Na técnica de pilha dupla, por que as empresas vão ser obrigadas? Porque se ela não tiver, se é pilha dupla, lembra? Tem um usuário que está só em IPv6, ele não recebeu o IPv4 porque o operador não tem. Se meu site só está em IPv4, é um cliente a menos para mim. Então eu tenho que implementar IPv6 para eu estar na internet. Porque é uma segunda internet. Você tem a internet do IPv4 e a internet do IPv6. São duas internets que coexistem. Tá claro? Então, quando você tiver um problema aí, a internet não é uma coisa só. Existe a internet do IPv4 e a internet do IPv6. Por boa prática, toda empresa séria tem que suportar os dois. Beleza? Pode acontecer, e é muito comum, às vezes o IPv6 está com problema, eu estou com o IPv6 não consigo acessar um site. Eu desabilito meu IPv6, vou em IPv4 e ele funciona. Por quê? É algum problema, seja na sua rede ou na rede do usuário, de implementação do IPv6. Isso a nível de aplicação tem que ter suporte, como a nível de infraestrutura, de equipamento, né? Beleza? Bom, agora eu vou deixar essas atividades para vocês, eu vou abrir lá no Ava, né? Que é aquele velho e bom projeto de endereçamento, só que agora em V6. Lembra de fazer projeto de endereçamento? Então, basicamente é isso aí, ó. Você tem aí um bloco e você tem cerca de 50 LANs na rede corporativa. Operativa aqui eu estou chamando a rede de automação, tá? E outras 100 LANs para comunicação machine to machine, ou seja, máquina com máquina. Todas as LANs devem suportar autoconfiguração. O que isso quer dizer? E considere a existência de um CLP com esse MAC na quinta subrede operativa. Qual será o endereço unicast global desse equipamento? Então eu quero que vocês façam o projeto de endereçamento para atender essa demanda aí, e definam qual que vai ser o endereço do CLP que vai pegar automaticamente. Depois, no segundo passo, é analisar quais os benefícios e os riscos de eu colocar conexão global, o que eu ganho, o que eu perco se eu colocar IPs do tipo globais lá nos meus dispositivos da rede operativa. Faz sentido? O que é melhor? O que é pior? Aí você pode contextualizar dentro do contexto da empresa que você pensar. Beleza?